Quem foi alcançado aí, declare: eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Oh, Deus Emanuel, Cordeiro de Deus, mão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai. Tira o pé do chão aí, meu irmão, e louva ao Senhor lá em cima. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Vai, meu irmão, grita o nome dele. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Na palma da mão lá em cima. Oh, 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 oh. Agora é o Senhor. Oh, 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 oh. Eu navegarei no oceano do Espírito. Diga: e ali adorarei, e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Diga mais uma vez: eu navegarei, eu navegarei no oceano do Espírito. Diga: e ali adorarei, e ali adorarei. Diga isso ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Levante suas mãos e chame por Ele nessa hora. Espírito, Espírito, diga que desce como fogo, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes. Peça pra Ele: enche-me de novo, e enche-me. Chame mais uma vez: Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo. Diga: vem sobre a minha vida, vem sobre a minha vida. E enche, Senhor, esse lugar, e enche-me. Diga pra Ele: eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida. Diga que me compreendeu, sem nenhuma mais uma vez: eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida. Diga com todo o seu coração que me compreendeu, sem nenhuma explicação, sem nenhuma. Levante suas mãos e peça pra Ele: Espírito, Espírito, Espírito. Diga isso: que desce como fogo, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes. E enche-me de novo, e enche-me de novo. Diga isso: Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo.
Nós te adoramos, ó Pai. Nós te buscamos, Senhor. Nós te adoramos. Precisamos de ti, Senhor. Então vem sobre nós nessa hora. Vem sobre esse lugar, ó Pai. Nós precisamos da tua presença, Senhor. Oh, glória a Deus. Ergam as mãos. Aleluia. Nós te adoramos. A igreja cante Espírito. Que desce como fogo. Cantem. Vem como em Pentecostes. Aleluia. E encha-nos. Aleluia, aleluia. Agora todos comecem a dar glória a Deus. Isso. Levante as mãos, levante a voz bem alto. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te adoramos. Nós te louvamos. Balabalaba, chora, balabalaba, canto, romana, balabalaba. Balabalaba, chora, balabalaba. Todo que tem fôlego adore ao Senhor. Todo que tem fôlego. Aleluia. Obrigado, Jesus. Senhor, eu creio que este dia será lindo na tua presença. Nós consagramos ele ao Senhor. Queremos ouvir a tua voz e vamos ouvir. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Toda a igreja diga glória a Deus. O povo do Senhor diga amém. E vamos aplaudir Jesus bem forte, bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os amigos de casa que vão receber esse culto sejam muito abençoados. Eu sou o seu irmão em Cristo, Alex de Lima, servo do Senhor Jesus, pela graça e misericórdia dele, e sou pastor da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na cidade de São José dos Campos, tá bom? A nossa igreja aqui, pessoal, você que está assistindo, que deseja conhecer, pastor, eu queria tanto participar de uma reunião, o endereço dela é bem fácil, é o endereço mais fácil da cidade. Nós estamos bem no Marco Zero, no centro. Aqui é Praça Padre João, número 200. Se você chegar no terminal rodoviário central, na rodoviária velha, a nossa igreja fica em frente, tá bom? Mas não é que você precisa vir só de ônibus, não. Você pode vir de carro, que a gente tem estacionamento próprio. Temos estacionamento conveniado para atender melhor você também, tá bom? Do jeito que for melhor para você. E que dia, pastor, a igreja está aberta? Todos os dias. Domingo a domingo, segunda a segunda. Todos os dias a igreja abre. Nós temos reuniões sempre às 8 da manhã, ao meio-dia, às 3 e às 7h30, durante os dias da semana. Agora, hoje aqui nós estamos no dia mais importante, domingo. Domingo as nossas reuniões acontecem sempre às 7 da manhã, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 18 horas. Não sei qual horário vai chegar para você em casa. Para nós aqui, esse aqui é o primeiro culto. Na hora que eu estiver aqui pregando, a câmera vai passar, você vai ver que tem uma multidão. E é uma multidão que acordou cedo. O povo levantou cedo para vir 7 horas da manhã cultuar a Deus. Mas sabe por quê? Porque eles sabem que eles vão ser muito abençoados. E você vai participar também, será, tá bom? Fica conosco. Amém, gente? Vocês estão felizes? Que bom, irmãos. Nós estamos hoje aqui no dia da Santa Ceia do Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos participar. E hoje eu vou começar uma série de mensagens aqui com a nossa igreja, e eu vou falar, irmão, sobre um tema que incomoda muita gente. Quando tem alguns dos inimigos da nossa fé
nos criticam muito quando nós falamos sobre o nosso inimigo. Puxa, mas aquela igreja só fala de demônio. Não, pelo contrário. Nós todos os dias falamos de Jesus, da salvação que há nele. Amém? E, inclusive, eu preciso sempre, todos os dias, alertar você que o Senhor está voltando. Amém? E que nós temos que estar, sim, preparados para a vinda dele, preparados para o nosso encontro com ele. Se você está aqui nesse culto e você não entregou a vida a Jesus, Jesus não é o seu, ele não é o Senhor da sua vida, você está correndo um risco sério, porque ele virá, em breve ele virá buscar o povo dele, aqueles que são dele vão subir, amém? E os demais vão passar a eternidade separados dele. Aí alguém pode dizer, pastor, mas Jesus não deve voltar hoje. É verdade, eu até acredito, mais uma vez alguém pode me criticar. Eu creio que talvez Jesus não volte hoje, neste dia, para buscar a igreja. Não estou dizendo que ele não pode voltar. Hoje pode ser o dia dele voltar para buscar a igreja. Amém? Mas quando eu olho para a palavra, eu vejo que ainda há alguns sinais que precisam se cumprir para que se dê a vinda do Senhor. Alguns que ainda não aconteceram, que vão acontecer em breve, já estão acontecendo. Mas isso não muda a urgência, da necessidade, da urgência da igreja tomar uma posição, do homem tomar uma posição por Deus. Por quê? Se, ainda que o Senhor não volte hoje para buscar a igreja, eu digo como um todo, hoje ele pode voltar para buscar a mim, ele pode voltar hoje para buscar você. Você está assistindo esse culto, hoje pode ser o seu último culto. Pode ser. Ai, pastor, não fala isso. Não, irmão, isso, para os que perecem, para as pessoas que estão perdidas, é motivo de desespero. Para nós não. Para o crente, se for para partir agora, só estão adiantando o nosso encontro com o nosso amado. É verdade ou não é? Paulo disse, Filipenses capítulo de número 1, ele fala no versículo de número 21, ele diz assim, Filipenses 1, 21, ele fala, porque para mim o viver é o quê? E o morrer é o quê? É ganho. Tem traduções que falam morrer é lucro. Pastor, como morrer pode ser lucro? Meu irmão, se eu partir hoje, eu estou partindo para a glória. Amém? Acabou minha luta, acabou meu problema. Se você existir, se nós não formos, se eu não fizer parte da geração do arrebatamento, se a geração do arrebatamento for do meu filho ou do meu neto, e vocês, meu irmão, partirem, e vocês estiverem aqui, alguns irmãos talvez estejam aqui, no dia da minha partida, vocês vão estar lá naquela reunião, vocês podem saber, no dia lá, não quero ninguém desesperado chorando, tadinho, o pastor Alex foi embora. Vocês podem olhar e falar assim, olha que vitória, que alegria, amém? Essa semana o meu filho mais velho, o Pedro Paulo, ele perguntou para mim assim, a gente estava aqui, inclusive aqui dando uma volta aqui no centro, e ele perguntou para mim, papai, quem foi a pessoa assim que o senhor teve como, além do pai do senhor, quem foi a pessoa que o senhor teve como um pai? E eu disse para ele, para mim, o meu primeiro pastor. O pastor que me batizou nas águas, o pastor Ademar, para mim ele foi um pai. Ele me ensinou, além de Deus usar ele para me ensinar coisas da vida, assim, quer dizer, da palavra, até ser gente ele me ensinou, porque quando eu fui para a igreja nem educação eu tinha direito, meus irmãos. Eu chegava numa pessoa mais velha que eu e eu falava você, ninguém nunca tinha me ensinado que eu tinha que chamar uma mulher mais velha de senhora, um homem mais velho de senhor. Então eu chegava nas irmãs, você pode fazer isso? E ele que me ensinou, olha, você não pode falar assim, menino, você tem que ter educação. É mais velha que você fala senhora, pode, amém? Aí eu lembro que uma vez ainda falei, mas tem gente que fala, mas senhor está no céu. Eu falei assim, não, se eles não têm educação, o problema é deles, você seja educado do mesmo jeito. Gostei dessa palavra que o meu pastor me ensinou. E aí, um dia, eu chego lá na sede em São Paulo, eu sempre encontrava ele lá, e avisaram para mim que ele tinha partido. Aí o Pedro Paulo falou para mim, o senhor ficou triste? Eu falei assim, eu fiquei muito feliz porque eu sabia que ele tinha ido para o céu. Amém? Então, quando chegar o momento da minha ida, da sua ida, se nós temos a certeza de em quem nós temos crido e da vida que nós temos nele, nós sabemos que nós estamos recebendo a nossa recompensa eterna. Diga glória a Deus. Triste é quando você sabe que a pessoa partiu sem Jesus, irmão. Aí
É dor eterna, é sofrimento eterno. Bom, essa é a mensagem mais importante do Evangelho. Se você está aqui e Jesus não é o seu Senhor, se arrependa hoje dos seus pecados. Entre pela porta estreita. A porta é estreita, você vai ter que abrir mão de muita coisa, mas tudo que você renunciar para passar pela porta vai valer a pena, porque o que o Senhor tem para você é eterno. Diga glória a Deus. Bom, agora eu preciso hoje ensinar a igreja do Senhor. Eu estou pregando aqui, eu creio que é uma maioria de irmãos aqui que já deram a vida para Cristo. Quem aqui passou já sou de Jesus? Que benção, já passou pelas águas. Então olha para o pastor, eu preciso todos os dias alertar você sobre a salvação? Sim. Mas eu também preciso preparar você para as batalhas dessa vida, amém? Nós não estamos no céu ainda, nós ainda estamos na terra, amém ou não? Sim ou não? E olha para o pastor, esse mundo, a Bíblia diz que existe um sistema que governa ele, que influencia ele, que é governado por Satanás. Então eu preciso ensinar você, dentro da palavra de Deus, a como vencer o seu inimigo, vencer o diabo. Eu mostrei semana passada para a igreja que muitos irmãos estão cometendo esse erro aqui, ó. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 10. Põe lá para mim, ó. 2 aos Coríntios 2:10. Presta atenção nessa palavra. Diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, aqui é Paulo está falando com a igreja, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Aí olha o que ele vai dizer: para que não sejamos o que, igreja? Vencidos por Satanás. Irmãos, olhem para mim. Se você não vigiar em alguma área da tua vida, naquela área você pode ser vencido por Satanás. Aqui, por exemplo, Paulo está falando do caso do perdão. Ele está dizendo: se vocês perdoarem, eu também perdoo. Por quê? Porque uma pessoa, irmão, que não perdoa, que guarda mágoa, ressentimento no coração, o inimigo vai vencer essa pessoa. Ela será vencida. Aí no versículo 11 ele diz assim, ó: porque não ignoramos os seus ardis. Então o crente não pode ignorar os ardis do inimigo. Pastor, o que são esses ardis? Eu vou ler esse versículo para você na Bíblia, na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, na NTLH. Olha só, capítulo 2, versículo de número 11, amém? Na nova Tradução da Linguagem de Hoje, diz assim, ó, a fim de que Satanás não se aproveite de nós. Olha o que ele fala: porque conhecemos bem o quê? Os planos dele. Então, igreja, Paulo está dizendo: nós conhecemos bem os planos de Satanás. Ele conhecia. A igreja para quem ele estava ministrando, a igreja de Corinto, também conhecia, porque ele tinha ensinado. Nós precisamos conhecer, amém? Olha para mim, nós precisamos conhecer. Fala para o teu irmão: você precisa entender o que o seu inimigo tem feito, como ele age, amém? Para quê? Para você ficar com medo? Não, para você combatê-lo e vencê-lo. Porque o nosso propósito, irmãos, é enfrentar Satanás e vencê-lo em nome de Jesus. Pedro escreveu, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Ele diz assim, ó: sede sóbrios. Põe na nossa tradução, tá? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa bem vestida. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí ele fala no versículo de número 9: ao qual resistir firmes na fé. A palavra resistir ali, eu expliquei semana passada que ela significa enfrentar. Se você pegar na tradução da linguagem de hoje, mais uma vez, hoje eu estou usando bastante ela, diz assim, ó: fiquem firmes na fé e façam o que, igreja? Enfrentem o diabo. Ah, pastor, mas eu não quero enfrentar o diabo, eu não quero lutar com ele. Você precisa lutar com ele, senão você será vencido por ele, amém? Vamos para Efésios capítulo 6, começando no versículo 10. Tem muitas lições aqui, eu vou falar hoje, vou falar semana que vem. Os próximos 5 domingos, pelo menos, nós vamos estar nesse assunto aqui. E vai ter muita coisa que você ouvirá que vai abrir os seus olhos, amém? Efésios capítulo 6, meus irmãos. Efésios 6:10. Acharam, meus irmãos? Diz assim, ó, lê comigo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no...
e na força do seu poder. Versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Olha aí de novo, as astutas ciladas do diabo aparecendo. O nosso inimigo é astuto, ele é sujo, amém? E ele tem os planos, ele tem as armadilhas dele. Primeira coisa, Paulo está dizendo, ele fala no versículo 10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmão, irmã, se eu soubesse, olhe para mim, se eu soubesse que daqui um mês eu vou enfrentar uma luta, eu vou enfrentar um adversário, irei lutar com ele, amém? E que ele é uma pessoa muito preparada, mais forte que eu não ia passar esse um mês de bobeira. Não sei se vocês já viram esses lutadores, eles marcam às vezes um combate, né? Essas lutas, agora esses últimos dias aqui, o boxe ele voltou a ficar em alta, né? Tem muitos lutadores famosos aí que estão indo lutar nos rings aí, lutar boxe, e voltou a ficar famoso. Essas lutas elas são marcadas às vezes com meses de antecedência. Por quê? Para que aquele lutador, aquele atleta que vai subir no ringue e vai lutar, ele tem um tempo de preparo. A partir dali, meu irmão, ele vai procurar um treinador que vai passar para ele uma série de exercícios para que ele se fortaleça, amém? Ele vai aumentar a velocidade dele, a resistência dele. Ele vai procurar um nutricionista que vai passar para ele uma dieta, porque, irmão, dependendo do que ele comer, ele só vai ficar cada vez mais fraco, dependendo do que ele comer. Eu sei que daqui um mês eu vou enfrentar o inimigo. Eu passo um mês comendo bolo de chocolate, tomando sorvete, amém, irmão? Vai chegar no dia, meu irmão, eu vou estar fraco, eu vou estar despreparado. Então eu preciso comer coisas que me deixem forte. Eu preciso entrar numa vamos dizer assim, numa doutrina ali uma disciplina de exercício que vão fortalecer o meu corpo. Diga amém. Eu preciso estar treinado, amém? O lutador, ele não pode receber um golpe, ele está vendo que o inimigo vai atacar e ele faz assim. Não. O lutador ele tem que receber o golpe aqui, ó, e não tirar o olho do inimigo. Quem está entendendo, diga amém. Então ele precisa passar por uma preparação. O Espírito Santo está usando Paulo para dizer para nós: se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Pastor, o que é o poder de Deus? Se você ler comigo Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo vai dizer assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder, lê comigo, porque ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo diz aqui que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo crente tem que estar fortalecido no Evangelho. Precisa, olha para mim, conhecer a palavra de Deus. É nele, é no Evangelho que nós conhecemos a justiça de Deus, que é o versículo seguinte, ó, o 17, lê comigo. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá. Então você vê que no Evangelho nós conhecemos a justiça de Deus. Todo crente que não conhece o Evangelho, que não conhece a boa notícia de Cristo, não conhece a palavra de Deus, ele está despreparado para a batalha. Outra coisa, todo crente precisa ter o poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo de número 8, o Senhor Jesus diz assim: mas recebereis a virtude. A palavra virtude ali significa poder. Lá na língua grega, a palavra que nós traduzimos como virtude ali é dunamis. Essa palavra dunamis, irmão, ela é uma palavra muito forte. Tanto é que um dia, um cidadão lá, ele, não sei o nome dele, vocês me perdoam, por favor, precisava ter estudado isso, preparado, mas essa parte eu não lembrei. Deus está me fazendo lembrar agora. Mas ele começou a fazer lá uma mistura lá de compostos químicos lá, e ele descobriu que aquilo ali causava uma reação explosiva. O trabalho que vários homens levavam meses para fazer, para abrir um buraco, fazer um túnel para poder passar uma estrada, ele apertava um botãozinho, bum, abria em coisa de minuto. Ele olhou e falou: rapaz, isso aqui é poder. Aí ele foi lá no grego, está lá, dunamis, dinamis. Vou dar isso aqui o nome de dinamite.
Então nós temos o poder para abrir caminhos, amém, pessoal? Para mover montanhas, diga glória a Deus. Com a nossa fé, com o poder de Deus. Paulo está dizendo, Jesus está dizendo aqui: recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir. Então todo crente precisa ter o Espírito Santo para ter poder, diga glória a Deus, e precisa conhecer o Evangelho para ter poder, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí voltando lá para o Efésios 6,10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê, irmão? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Primeiro, você se fortalece. Segundo, você se arma. O que é uma armadura? Olha para o pastor, são ferramentas que você vai usar para entrar na guerra, para entrar na batalha. Irmão, não abra mão das armas que Deus deu a você. Não ignore essas armas. Esse é um dos maiores erros que você pode cometer na batalha espiritual. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Eu queria que só por um momento, por favor, você ignorasse um pouquinho a ética do confronto que eu vou citar aqui. Tá bom? Eu não estou entrando em questão política, não, isso aí não é minha parte. Mas vocês sabem que está acontecendo uma guerra lá na Europa, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Vocês sabem disso, né, pessoal? E o que acontece hoje é o seguinte, irmão. A Rússia, ela é a maior potência bélica do mundo, junto com os Estados Unidos. Me parece que ela é até maior que os Estados Unidos. Ela tem mais armamentos de guerra e principalmente um arsenal nuclear enorme, amém? O que acontece? A Ucrânia, ela faz uma resistência, mas é uma resistência muito, vamos dizer assim, muito, eu vou usar uma palavra aqui, por favor, não leve ela para o sentido pejorativo, tá? É uma resistência muito tímida, porque ela sabe que se a Rússia viesse e atacasse com toda a força que ela tem, não ia ter condição nenhuma de resistir. Vocês estão entendendo? Agora, uma coisa que muita gente não sabe é que a Ucrânia, ela já foi o terceiro país no mundo com o maior arsenal nuclear atômico do mundo, sabia? Ela tinha, antes de 1991, ela tinha 3.000 armas nucleares, 3.000 armas atômicas. Só que em 1991 ela fez um acordo com a Rússia. Olha para o irmão e fala assim, cuidado para não fazer acordo com o inimigo. Não, pastor, mas o diabo é bonzinho. Ele está dizendo que se eu fizer um pacto com ele vai me dar dinheiro, ele vai me... Vai nessa. Em 1991, a Ucrânia fez um acordo com a Rússia. Ela pegou todas as armas que ela tinha e deu todas para a Rússia. E fez um acordo de proteção. Olha lá a proteção agora. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Por favor, eu não estou aqui falando da ética da guerra. O que você pensa, eu não estou trazendo nenhuma questão política aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte: essa guerra hoje não estaria acontecendo se a Ucrânia não tivesse as armas dela. Porque por mais que a Rússia seja muito maior, e realmente ela é muito maior que a Ucrânia, a Rússia não teria como atacar a Ucrânia como está atacando se a Ucrânia ainda tivesse as armas que tinha. Quem está entendendo, diga amém. Porque não precisaria nem de 3.000 armas, bombas para que pudesse atacar a Rússia ali e fazer. Por favor, mais uma vez, eu não estou falando da ética do confronto, da questão política. Isso aí é para outra questão. O que eu estou dizendo é, quem tem armas, amém? Está preparado para o confronto, está preparado para a batalha. Traz essa verdade agora, irmão, para a nossa realidade espiritual. O nosso inimigo não é nem Rússia, nem Ucrânia, nem Brasil, nem Estados Unidos, nem partido político. A nossa luta é espiritual. O versículo de número 11, o versículo 12 vai dizer: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Então olha para mim, a nossa luta não é carnal, não é contra pessoas. A nossa batalha é espiritual. E para vencer a batalha espiritual, você precisa ter armas. Não abra mão das suas armas. Comece a buscar o conhecimento de Deus para que você tenha essas armas. Pastor, qual é essa armadura? Eu já chego lá, mas antes deixa eu fazer um comentário. Ele está dizendo, porque não temos que lutar contra a carne
mas sim contra os principados e potestades. Essa semana, acho que foi anteontem, eu vi um vídeo. Eu não sei se eu salvei esse vídeo, se eu mandei esse vídeo. Eu devo ter guardado em algum lugar, porque quando uma coisa mexe muito comigo, às vezes eu mando para os meus amigos e às vezes eu mando para mim. Eu tenho uma conversa minha ali no WhatsApp, que eu converso muito comigo ali, irmão. Eu tenho ali, eu falo, gravo coisa, né, para depois eu mesmo olhar ali e lembrar. E eu achei tremendo, irmão. O rapaz, ele estava contando o testemunho dele. Ele disse assim, ele falou assim: olha, hoje eu estou aqui para contar para vocês que a minha mãe venceu uma batalha. Mais ou menos assim, porque ela entendeu que eu não era o inimigo dela. Aí ele disse o seguinte: esse rapaz falou que desde a infância ele cresceu com um problema ali assim, uma confusão mental, e ele entendia que ele tinha uma tendência homossexual. Ele contando. Com 18 anos, ele falou que ele chamou a mãe dele e ele se assumiu. Ele falou: mãe, preciso te falar que eu sou gay. Ele disse que na hora, olha para você ver, a mãe dele, crente, mulher de Deus, ele disse que na hora ela chorou muito e saiu. E ele pensou, ele falou assim que ele pensou que a mãe dele ia voltar, ia gritar com ele, ia brigar com ele, ia bater nele, aquela coisa toda. Diz que passou um pouco, a mãe dele voltou, abraçou ele, beijou ele e falou: meu filho, eu amo você, eu vou lutar por você, quero que você entenda que essa casa é o seu lugar. A mãe dele encheu ele de amor. Por quê, irmão? Porque as pessoas precisam do nosso amor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ah, pastor, então a mãe dele aceitou. Não, a mãe dele não aceitou. A mãe dele colocou a posição dela: meu filho, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. O que você está fazendo não é certo, é pecado. Mas eu amo você, vou lutar por você. A mãe dele, em momento nenhum, ele falou: a minha mãe nunca brigou comigo. Aí ele disse assim: mas eu cansei de chegar na minha casa e ver a minha mãe brigando com o diabo, brigando com o demônio. Ele fala que ele chegava das madrugadas de bagunça, encontrava a mãe dele de joelho orando e falando: Satanás, tira a mão do meu filho é de Jesus. Amém? Que ela ia para a igreja e fazia campanha de oração, levava as coisas para... e foi orando, foi batalhando. Um dia, esse rapaz, ele teve um quebrantamento de Deus. Amém? Procurou a mãe e falou: mãe, eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar para Jesus. Voltou, foi liberto, amém? Hoje ele é casado, tem filho, há pouco tempo foi consagrado pastor. Glória a Deus. Por que eu estou falando isso para você? Para você entender o seguinte, que às vezes você está brigando com a pessoa, mas aquela pessoa não é seu inimigo. Ah, pastor, meu marido bebe e todo dia eu estou lá brigando com ele. Está brigando com a pessoa errada. Seu marido não é seu inimigo. Eu garanto para a senhora que seu marido é uma das... Se a senhora sofre, ele sofre muito mais. Porque o homem que... O ébrio, aquele que é dominado pelo vício da bebida e por qualquer vício, ele sabe o quanto mal aquilo causa para a família dele. Amém? Ele sofre com aquilo, ele olha no espelho, ele tem vergonha, mas ele é um escravo. Amém? Existe uma força maligna que domina ele e que precisa ser combatida, precisa ser vencida. Quem está entendendo, diga amém. E como que ela é vencida, irmão? Ela é vencida na fé. Quando você entra na batalha com força de Deus, com força espiritual, quando você entra para vencer o inimigo. Amém? Então Paulo está dizendo, nós não temos que lutar contra carne e sangue, não é contra a pessoa. A mãe não tem que brigar com o filho que está na droga, que está na prostituição. Ela tem que combater espiritualmente, até que aquela muralha de Jericó que o inimigo levantou caia por terra, amém? E a pessoa seja tocada pelo evangelho. Irmão, quando a pessoa der a vida para Cristo, aí não tem mais droga, não tem prostituição, não tem vício, não tem pecado. Vai se tornar um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Quem crê, diga amém. Então entenda quem é o seu inimigo e lute contra ele. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, os príncipes das trevas deste século e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vou mais um pouquinho. Versículo de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. De novo, tome as suas armas. Amém? Armas de defesa e armas de ataque. Diz assim, para que possais resistir no dia mal, o dia mal virá. Amém? Olhe para mim, irmão. Enquanto nós estivermos nesse mundo, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos numa guerra, estamos numa batalha, virão dias de luta, amém? Só que
se você estiver fortalecido, se você estiver armado, sabe o que vai acontecer? Para que possais resistir. Resistir ali é lutar no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Irmão, quanto mais preparado você estiver para a batalha, quanto mais fortalecido você estiver em Deus, mais, olha para o pastor, vamos dizer assim, menor será para você vamos dizer assim, a sensação que você vai ter de luta, de batalha. Aqueles inimigos que outras pessoas fogem, correm deles, você vai enfrentar às vezes com uma palavra, eles vão fugir de você. Diga glória a Deus. Guarda isso no seu coração. Eu já preguei aqui para vocês, eu amo aquela passagem que fala de Sansão. Isso está lá em Juízes, no capítulo de número 16. A Bíblia diz que Sansão era jovem ainda e ele era cheio do Espírito Santo. E um dia, irmãos, ele desceu lá em Gaza e ele viu uma moça lá dos filisteus, se apaixonou por ela e foi falar com o pai dele que queria casar com a moça. Os pais não gostaram da ideia, mas foram, segundo o costume, procurar a família da moça e pedi-la em casamento. Sansão estava conhecendo a moça. Num belo dia, quando eles estão indo visitar a moça, os pais pegaram um caminho, Sansão pegou outro. A Bíblia diz que ele passou pelas vinhas de Timna. Aí a Bíblia diz que um filho de leão, é uma forma de falar que era um leão jovem, saiu ao encontro dele bramando, rugindo. E o que a Bíblia fala? Que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, se apoderou dele tão possantemente, irmão. O Espírito Santo vem em Sansão com tanta força, que a Bíblia diz que ele pegou aquele leão e ele rasgou como se fosse um cabrito. E a Bíblia diz que ele não tinha nada na mão. Pegou aquele leão, irmão, imagina a força que um leão tem. Ele pegou e rasgou, fendeu o leão, sem ter nada nas mãos. E a parte que eu acho mais incrível é que a Bíblia diz que nem a seu pai, nem a sua mãe, olha lá o finalzinho do versículo 6, porém nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha. Irmãos, o Sansão lutou com um leão na rua, brigou com um leão, chegou em casa, ele não contou nada para o pai, não contou nada para a mãe. Outro dia eu vou contar para você uma história minha com mais detalhes, irmão. Mas um dia, irmãos, eu estava voltando da escola de bicicleta e eu caí de bicicleta, mas levei um tombo feio. Eu estudava na Univap lá em Jacareí, lá na estrada do Limoeiro, está lá até hoje, linda a escola. Jesus me abriu a porta, ganhei uma bolsa e estudava lá. E eu ia e voltava com a minha bicicleta. Eu tinha uma barra forte, irmão. Quem já teve bicicleta barra forte aqui? Vocês foram felizes, né? Quando chove, irmãos, ela tem aquele paralama, né? Nem sei, ainda tem bicicleta barra forte ainda? Alguém ainda tem? O senhor tem, irmão? O senhor é feliz, irmão. O senhor é raiz. Bicicleta barra forte. Ela tem um paralama, irmão. Os meus amigos que iam de bicicleta às vezes chegavam com aquela marca de lama nas costas, eu chegava limpinho, porque ela tem paralama. E, irmãos, eu estou descendo um morro ali no Parque Califórnia, quem é de Jacareí conhece, sabe o que eu estou falando. Eu estou descendo, meus irmãos, o freio da minha bicicleta estourou. Gente de Deus, eu fui tentar fazer a curva, mas eu estava numa velocidade. Eu entrei assim meio aberto, porque na hora Deus ainda me deu um raciocínio, um discernimento, que eu falei, se eu entrar fechado na curva e vier um carro, eu já estou na glória. Então eu entrei aberto, mas bati no meio fio, irmão, a bicicleta ficou e eu fui. Eu saí voando, I believe I can fly. Irmão, mas eu bati no portão da casa ali mas eu bati com uma violência, mas parecia cena de filme. Pá, bati. Só tinha uma pessoa na rua, tinha um rapaz sentado do outro lado, mas eu acho que ele estava num momento ali que ele olhou e falou, só, meu, você tá legal, meu? Gente, eu levantei todo arrebentado, irmão. Demorou um ano para minha mãe conseguir comprar um uniforme novo de escola. Eu fui com o uniforme novo e arrebentei todinho, irmão. Peguei a bicicleta, ela com o pneu meio torto assim, eu tô bem, irmão. E todo ensanguentado, irmão, todo machucado, machuquei tudo que você pensar. Quando eu cheguei em casa, com a roupa rasgada, toda ensanguentada, minha mãe olhou para mim, o que ela falou? O que você aprontou na rua? Foi a primeira coisa, ela olhou para mim, imagina, eu machucado, com sangue aqui, sangue no nariz, sangue na perna, a roupa rasgada.
Ela olhou para mim, o que você aprontou? Eu falei, mãe, caí da bicicleta. Não, você não caiu, você brigou com um monte de gente. Eu falei, não, mãe, caí. Mas como que você caiu e está todo arrebentado? Eu falei, mãe, não foi um tombo qualquer, foi um tombo cinematográfico. Se Hollywood tivesse gravado, tinha sido blockbuster aí. Mas voltando ao que eu estou falando. Oi? Ali, ó, aquilo ali é bicicleta de raiz, irmão. O cidadão, se você pegar uma daquela ali e der para o seu filho de 12 anos, quando ele sentar em cima dela, que nasce barba. De tão bicicleta de macho aquela ali. Mas aí, voltando, pessoal, que eu estava falando para vocês aqui, irmãos. Olha para mim, eu levei um tombo de bicicleta, minha mãe olhou e não tinha como esconder, porque, olha para o pastor, as marcas evidenciavam. O Sansão brigou com um leão na rua. E ele chegou em casa como se nada tivesse. Sabe por quê? Porque ele não tinha um arranhão. O leão não foi uma guerra, não foi uma batalha. O leão não teve a menor chance. Quanto mais fortalecido em Deus você tiver, meu irmão, menos força o inimigo vai ter para tocar em você. Amém? Quando você tiver as armas de Deus, a armadura de Deus, você vai estar completamente preparado para se defender e para atacar espiritualmente. Quais são essas armas? Vamos lá, volta lá para o Efésios 6, versículo 14. Diz assim, Efésios 6, 14, lá onde nós estávamos. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Continue. Vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Continue, por favor. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mais um pouquinho. Tomai também o capacete da salvação, e para nós terminarmos, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu vou pegar numa outra oportunidade que o Senhor vai nos dar, e eu vou explicar o que seria espiritualmente cada uma dessas partes da armadura. Mas por hora, irmão, lembre, você tem a verdade como um cinto. Para que serve um cinto? Para dar firmeza, para dar sustentação à roupa. Amém? Um homem que anda sem cinto, porque calça de homem não é calça justa. Calça de homem é calça larga, então o homem tem que usar cinto. Amém? Porque senão a calça cai, ela fica... Amém, pessoal? Ah, não, pastor, eu uso calça justinha. Pode não, viu, irmão? Está amarrado, tá bom? Eu já ensinei para os irmãos aqui, isso aqui eu falo que eu aprendi com os meus pastores. Calça de homem, ela tem que passar um limão. Assim, viu, irmão? O negócio de calça justa não é coisa. Nem mulher deveria ficar usando calça tão... A roupa não tem que ser uma moldura para o corpo. A roupa tem que ser uma cobertura. Quem entendeu, diga amém. E calça de homem, então, irmão, tem uns irmãos que eu falei agora que é para passar limão, tem irmão que se colocar um limão sai suco de limão, de tão justo que é. Mas voltando para o cinto, para que ele serve? Para sustentar. O que sustenta, irmão? O que dá firmeza na vida do crente? A verdade. O que é a verdade? João 17:17. A palavra de Deus é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Jesus é o caminho e a vida. Diga a glória a Deus. Então volta lá. O que nós estamos cingidos da verdade, revestido, volta lá para o Efésios 6, lá 14, volta lá, versículo 14, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. A justiça de Deus, irmão, para nós, ela é como uma couraça, ela reveste assim os nossos órgãos vitais. O soldado naquela época, ele colocava aquela couraça, que ela protegia aqui o abdômen, o peito, amém? Você tem que ter a justiça de Deus para guardar o seu coração, guardar os seus sentimentos. Outra oportunidade eu falo mais. Versículo de número 15. Calçados os pés na preparação do evangelho. Irmão, o mundo por onde nós andamos, ele é um terreno hostil. Existem espinhos. Existem pedras pontiagudas que vão ferir, vão machucar você. Se você não estiver preparado no evangelho, porque o evangelho ele te dá paz. Você anda com segurança, você anda firme, amém? Quando a pessoa está andando descalça, ela tem que redobrar o cuidado, porque pode ter alguma coisa que vai machucá-la. Mas quando você está preparado no evangelho, você anda firme, você sabe que nada vai ferir, nada vai machucar você. Diga a glória a Deus. Continua, versículo 16, mais um pouquinho só. Tomando sobretudo
o escudo da fé, amém? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essa parte aqui ela é tão importante que daqui mais um tempo eu vou fazer uma campanha com vocês baseado só nessa palavra aqui, do escudo da fé. Porque muitos são os dardos inflamados que o maligno lança. O diabo usa muita coisa, irmão, para tentar ferir você, machucar o seu coração, colocar dúvida no seu entendimento, amém? Então você precisa ter o escudo da fé. A fé, você sabe, Romanos 10:17, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra. Então você precisa ouvir a palavra de Deus e estar firmado nela. Porque quando o inimigo vier com os ataques dele, você vai resisti-lo com a palavra. Amém? Você vai estar firmado na fé. Mateus capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador. Quem é o tentador? É o diabo. Disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem... Olha o diabo tentando semear dúvida, medo no coração de Jesus. O diabo está dizendo: talvez você não seja o Filho de Deus. Às vezes o diabo vem com a mesma coisa, irmão. Ele olha para você e fala: você não é de Deus, você não é crente. Vem essas dúvidas, vem esse medo, amém? Quando você está firmado na fé, isso não abala você. Versículo 4, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas do quê? Mas de toda que sai da boca. E aí, meu irmão, todas as outras tentações, as demais tentações, foi da mesma forma. O diabo veio com a tentação e o Senhor Jesus resistia a ele com a... Por quê? Porque a nossa fé está na palavra. É com a palavra de Deus que você se defende do inimigo, diga glória a Deus. Mas também é com ela que você ataca. Nós vamos voltar lá para Efésios, só para a gente terminar. Efésios 6, versículo 16. Efésios, lá onde nós estávamos, 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação. O filho e a filha de Deus, ele tem que ter vamos dizer assim, uma proteção na mente dele, nos pensamentos. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Quando você sabe que você é salvo, que a sua vida está em Cristo, irmão, você põe a cabeça no travesseiro e você dorme, você descansa. Aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente, o quê? Mas você não descansa se a sua mente não estiver guardada. Então você tem que ter esse capacete da salvação. Outro culto eu falo mais. E a espada do Espírito. Para que serve uma espada? Para atacar. Diga glória a Deus. Qual é a nossa espada? É a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Então nós vamos falar mais nas outras reuniões. Amém, pessoal? Hoje eu falei bastante. A gente já está até bem avançado no horário. Mas semana que vem eu vou falar mais. E vocês vão estar aqui, não vão? E a gente vai aprender muita coisa em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria que sentado mesmo, todo mundo, do jeito que vocês estão agora, que você colocasse a mão no coração e você fechasse os seus olhos. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor daqui 1 minutinho. E você precisa agora orar a Deus. A palavra dele fala, a palavra do Senhor Deus diz que se nós dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná. Cantem. Com celestial maná que de vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes, mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, poucos pães multiplicou.
Água em vinho transformou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Breve Cristo vai descer. Breve Cristo vai. E a noiva receber. E a noiva receber. Seu lugar ao lado do Senhor. Seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou, quem a fome e a sede já passou, e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães, motivos. Água em vinho transformou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Levantem o pão para o céu, porque eu recebi do Senhor o que eu também ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou em suas mãos o pão. Tendo dado graças, entregou aos seus discípulos e disse: tomai todos e comei. Este pão é o meu corpo, que será partido por vós. Pode comer do pão agora. Aleluia, aleluia. Levante agora. De balabalabalaba o cálice para o céu. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou em suas mãos o cálice e, tendo dado graças, entregou aos discípulos. E Ele disse: tomai todos e bebei. Este cálice é o meu sangue, a nova aliança, o novo testamento no meu sangue. Aleluia! Beba do cálice, toda a igreja pode beber, pode beber. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Erga as mãos. Oh, de balabalaba, chora balabalabalabalabala, canta labalaba. Cadê o glória a Deus da igreja? Cadê a voz dos homens de Deus, das mulheres de Deus? Oh, roda as palmas. A força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor, e o louvor ao Jesus. Vocês e a bateria, a honra, a glória. As fortes as palmas. E o poder, e o louvor, e o louvor ao Rei Jesus, balabalaba, chorabalaba, e o poder, oh glória, e o louvor ao Rei, ao Rei.
Senhor. E para Ti, meu Deus, toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor nunca serão demais, nunca serão suficientes. Tu és altíssimo, Tu és incomparável, Tu és grande demais. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pela Tua graça e pela Tua justiça que estão conosco. E a igreja diga glória a Deus. A igreja diga amém. E vamos dar para Jesus. Olha que bonito. Glória a Deus. Pessoal, ó, vamos fazer uma oração para o pessoal que está em casa. Levanta as mãos aqui na direção do altar, para aquela câmera ali, ó. O Júnior vai filmar a igreja inteira de uma ponta para outra. Levanta as mãos assim, Senhor. E nós abençoamos quem vai assistir esse culto em casa. Declaramos a vitória, a cura, a libertação chegando, meu Deus. A igreja de São José dos Campos ora pelo Brasil. Nós abençoamos em todas as partes, em todos os lugares, pessoas que precisam do Senhor, que precisam de um milagre. Declaramos a bênção, a vitória em nome de Jesus. E a igreja diga glória a Deus. E vamos aplaudir Jesus. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Aleluia.